Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus. Quero relatar para vocês o preço de apressar o processo da restauração do casamento. Eu quero contar aqui um relato do que eu vivi, do que eu estou vivendo. E eu espero que a minha experiência possa lhe dar uma direção rumo à restauração da sua casa, do seu lar, a restauração da sua família. Amém? Tudo começou há alguns anos atrás. Eu formei a minha família com meu amado esposo, mas sem oficializar a nossa união. Ficamos juntos por 15 anos, temos uma filha, estávamos bem. Até que em 2021 começou um deserto dentro de casa. E quando foi em 2022, ele saiu de casa. O meu esposo se tornou outro homem. Não era aquele homem que eu tinha passado 15, 16 anos. Não era mais. A responsabilidade dele com a minha filha, a forma como ele falava comigo, a forma como ele se comportava, a forma como ele passeava com essa mulher, a forma como ele gastava dinheiro, o tanto que ele estava trabalhando e mesmo assim não tinha dinheiro para nada. A vida que ele levava, o olhar, o sorriso, as fotos, não era mais a mesma pessoa. A própria família dele percebia a diferença. Só que como na família dele não tinha ninguém que sabia sobre adultério, sobre o mal que há por trás do adultério, a irmã, a mãe, todo mundo apoiava. Então, quanto isso, o meu esposo estava sozinho no mundo espiritual. Eu era a única que Deus tinha ali conseguido tocar, levantar para ser um anjo intercessor na vida dele. E nesse momento em que meu esposo saiu de casa, um tempo depois, logo ele já foi aparecendo com a amante. Eu acredito que ele até já estava com essa mulher, ou pelo menos interessado nela, já que eles trabalhavam ali perto, né? Eles trabalhavam quase no mesmo setor, mas era o mesmo hospital. Eu me vi no deserto e eu logo me posicionei. Louvado seja o Senhor, porque eu também tenho uma mãe, uma mulher de oração. E nós começamos a guerrear, começamos a orar. Logo depois eu descobri o Ministério A Promessa Oficial. Enviei uma mensagem para a missionária Ivanilda. Como sempre, não é fácil obter resposta, mas na hora de Deus, ela me respondeu. E logo veio a direção: persistência em oração e santidade. Não tira o teu foco. Ora pela amante, ora pelo teu marido, consagra o teu marido, declara a libertação dele. E eu comecei. Mas tinha dias que eu ligava, que eu queria desistir, tinha dias que eu estava tão triste. Deus estava fazendo, mas eu não conseguia ver nada. Nos meus pensamentos só passava assim: Deus não está fazendo nada. E a missionária tentava dizer: está. Deus sempre está fazendo alguma coisa. Ele só não está te mostrando o efeito que ele está causando lá do outro lado. Mas ele está fazendo alguma coisa sim. Nenhuma oração em consagração e santidade volta vazia. Mas eu não conseguia acreditar. Mas, mesmo assim, na maioria das vezes oscilando, outras vezes rompendo em fé, mas eu estava lá. De manhã, de tarde, de noite, campanha, jejum, oração, indo para a igreja, voltando, cuidando da minha filha, trabalhando. Tinha dia que eu estava só o pó, tinha dia que eu nem queria me levantar da cama, tinha dia que eu não queria comer, tinha dia que eu estava arrasada, tinha dia que eu estava firme, tinha dia que eu conseguia falar com a missionária, tinha dia que tinha direção, tinha dia que eu via um motivo para me levantar, para voltar a acreditar, tinha dia que eu não via era nada, era só passeio, viagem. Às vezes também levando a minha filha, ainda mais o meu coração ficava triste, eu tendo que bancar a casa, o meu esposo agora só entrava com ajuda, e foi situações assim muito difíceis, mas o Senhor nunca me abandonou, o Senhor sempre esteve do meu lado, a minha mãe dando apoio, a missionária também orava comigo. Lógico que o tempo corre, né? Nem sempre ela pode responder de imediato, mas estava
sempre ali, volta e meia a gente conversava, ela dizia alguma coisa, trazia uma palavra de fé, a gente abria uma campanha, tinha os propósitos do Meet, né? E eu fazia todos. A oração, aquele propósito das peninas, e eu estava lá, orando por ela, declarando que essa amante ia ser liberta, que ela não sabia o que estava fazendo, o mal que ela estava causando, e eu estava guerreando, igreja. Eu guerreava de manhã, de tarde e de noite, mas eu continuava sem ver nada. Até que no meio de uma campanha, a missionária disse que eu ia ver o sinal de Deus. E não é que o meu esposo me ligou. Ele poderia ter ligado para qualquer uma, mas ele ligou para mim e contou para mim que ele tinha sido demitido de uma empresa que ele trabalhava, de um hospital que ele trabalhava há 16 anos. Meu esposo passou a vida toda naquele hospital. Então a saída do meu esposo daquele hospital, a missionária viu como assim, um grande sinal que Deus estava movendo no coração daquele homem. Que Deus estava permitindo a dor para ele se converter, para ele parar e sair desta prostituição e deixar adultério. Era assim que a missionária via. Nos primeiros dias eu também vi como mover, eu fiquei muito feliz com o mover de Deus, acreditando que Deus ia ali nos abençoar de imediato. Mas logo depois ele esfriou novamente. Ele ligou, contou que tinha sido demitido, mas depois esfriou. Então ele foi viver lá a vida dele, continuou viajando. E eu até liguei para a missionária e disse: missionária, eles estão gastando todos os direitos, todo o direito que ele tinha, FGTS e tudo, parece que foi pior. Aparentemente, né? Parecia que era pior. Mas o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava fazendo, o Senhor estava operando. Eu só não conseguia ver. Porque quanto mais eu orava, mais a situação piorava. E eu ainda estou impactada o quanto que o mundo espiritual é real. Porque quando nós estamos lá no processo, orando, jejuando, buscando, clamando, chorando, a gente não vê nada. Quando ele começou a dar sinais que queria voltar, ele começou a contar situações que ele passava lá. O dia que eu sofri, que ele estava colocando uma aliança no dedo da mulher, eu pensando que ele tinha feito isso, na verdade era ela que tinha feito, elaborado tudo. Todas as fotos, todas as postagens, todas as mensagens que eu via lá no Instagram, no Facebook, eu achando que era ele que estava fazendo, era ela que fazia, era ela. Todas as vezes que eu orava de noite, de madrugada, todas as vezes que eu declarava que o meu esposo ia sonhar comigo, ia chamar pelo meu nome, ia sentir saudades, ele sonhava de noite. Ela acordava, a amante acordava, ouvindo meu esposo chamar pelo meu nome. Então ela tacava os pés nele, derrubava ele da cama e ele dizia: você tá louca? O que foi isso? O que foi que eu lhe fiz? Você parece que é uma louca. Olha o quanto que aquela mulher era perturbada. E nas fotos ela parecia ser uma mocinha tão inocente, tão boazinha. Parecia que eles estavam vivendo um conto de fada. Mas eu não estava sabendo o que estava acontecendo isso lá do outro lado. Deus não revelava. E por que Deus não revelava? Porque Deus quer que eu e você, que a gente venha crer nele, acreditar nele. Nós precisamos crer no poder da oração e ponto. Ele não quer ficar toda hora mostrando para você poder crer. Ele diz: feliz daquele que crê. Eu não era feliz porque eu não acreditava. Eu não acreditava que as minhas orações estavam alcançando. Eu não acreditava. Eu não acreditava que as minhas orações tinham poder. Eu não acreditava no poder da campanha. Então eu orava e ficava infeliz porque eu não via nada. Mas a palavra do Senhor diz: feliz daquele que crê sem ver. Por isso que as pessoas que crêem no Senhor são felizes mesmo no deserto. Então meu esposo começou a contar tudo para mim quando ele voltou. Ele contou o quanto que ele sofreu, o quanto que eles brigavam, o quanto que era desgastado o relacionamento deles. Enquanto para mim, desgastado era o nosso que não tinha mais jeito, que o dele era um conto de fada, que ele era o homem mais feliz. Só que ele relatou que não. Ele contou tudo. E aí eu descobri o quanto que as orações específicas, oh aleluia, move o sobrenatural. Ah, igreja,
Como eu queria ter tido essa fé, ter tido conhecimento, que era eu orando, eu clamando, no meio de campanha, propósito com a missionária e as coisas acontecendo lá do outro lado. Como eu queria ter tido essa certeza ou essa fé que o Senhor estava movendo. E por não ver nada, eu chorava, eu sofria. E depois de 11 meses lutando, e para mim eu não via nada, não mudava nada, eu até mandei uma mensagem para a missionária e disse: missionária, eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu vou seguir, eu vou ver se Deus tem algo para mim. A dúvida começou a gerar ali dentro do meu coração. E o Senhor já sabia de tudo. O Senhor já sabia que alguém ia querer me apresentar um homem. O Senhor já sabia que meu coração estava esfriando, que eu já não estava mais orando como antes, que eu já não ligava tanto para a missionária. Aparentemente eu não queria perturbar. Não, eu não vou ligar para não perturbar a missionária. Tem tantas mulheres que ela está cuidando de tanta gente, então eu não vou ligar. Mas na verdade já era um esfriamento que estava acontecendo em mim. E eu não percebia que Satanás estava colocando esse esfriamento. Porque Satanás, ele sabe exatamente quais são os planos do Senhor. Nós não conhecemos, mas Satanás sabe. Então Satanás já sabia o que vinha pela frente. Então eu precisava, e ele queria que eu estivesse só, que era para mim poder errar, era para mim poder meter as mãos pelos pés. Satanás já estava aprontando ciladas para o que eu estou vivendo hoje. E eu não estava percebendo. Então ali eu comecei a esfriar. A missionária tentou até mostrar, ela até mandou um áudio e ela dizia: mas tanta coisa aconteceu, ele perdeu o emprego, ele tentou se aproximar, foi você a primeira pessoa que ele ligou no dia que ele perdeu o emprego. Lembro como se fosse hoje dessa ligação. E mesmo assim eu estava tão fria, sabe? Querendo aquela famosa frase que as mulheres às vezes quando estão cansadas, né? A gente usa. É que agora eu vou focar em mim, sabe? Eu quero focar em mim. E isso é uma seta do maligno. Nós precisamos saber o que é focar em nós e nós precisamos saber distribuir o nosso tempo para estar orando por nossos filhos, por nossa casa, pelo marido, pela amante, pela vida financeira, pela saúde, pelos parentes. Né? A missionária sempre fala isso e isso é muito real. Nós precisamos sempre ter isso. Né? Não podemos esfriar nem baixar o nosso escudo. Nesse tempo, o Senhor providenciou tanta coisa, o Senhor não me deixou faltar emprego, o Senhor permitia eu pagar as contas, nós estávamos bem, mas mesmo assim o meu foco era meu marido. A minha oração era o meu marido, a minha tristeza era a falta do meu marido, era o meu marido. Eu queria o meu marido. Existia ali um pouco até de desespero. Eu passava muitas horas pensando nele. Era muita vontade de orar, era muito desespero. Tinha essa vontade que dominava. Era mais forte do que a minha mente. E eu acredito hoje que Satanás ali naquela época, nesses 11 meses, ele me acusou de idolatria. Eu tenho certeza que Satanás me acusou de idolatria. Satanás, ele percebia, ele via o meu cansaço. E até uma colega tentou me apresentar um homem, mas louvado seja o Senhor que o Senhor não deixou. Satanás analisa tudo que você faz e o nosso Deus, ele sente tudo que você está sentindo. Né? Que o Deus de Israel é o único que pode sondar os seus pensamentos. Satanás pega o que você fala. Então eu falava muito que eu vou desistir, eu tô cansada, eu não suporto mais, estou fazendo papel de boba, eu não vou mais ficar orando de madrugada, pagando preço por alguém, porque nada muda. Satanás vai pegando tudo isso, né? E aí Deus, ele sente o que você sente. Ele sente a intensidade do seu cansaço, das suas frases, do que você está pensando em fazer. Aqui eu já estava pensando em ir embora, aqui eu já estava dizendo que eu ia embora para a Bahia, que eu já estava cogitando a possibilidade de ir para perto da minha mãe, da minha família, porque aqui em Belo Horizonte a única família que eu tinha era meu marido, e agora que a gente não estava mais junto, parecia que eles estavam muito firmes. Então aqui eu já estava começando a falar para o meu esposo que eu estava indo embora. E o primeiro sinal é que eu já estava avisando para ele que eu ia passar o carnaval com a minha família, até para fazer um teste, que era bem provável que eu ia colocar minha casa à venda ou alugar alguma coisa assim. Enquanto isso, meu esposo também já estava pensando em morar no interior de São Paulo. Só que ele só queria ir embora para o interior de São Paulo se fosse para ficar perto da nossa filha.
Se fosse para morar lá só com a amante, ele não queria. Mas ele também não aceitava a possibilidade que eu fosse embora para morar na Bahia com a nossa filha e ele ficar longe. Lógico, ele não teve pai, então ele tem essa dor na consciência dele. Ele sempre se sentiu muito culpado de ter abandonado a nossa filha para viver com essa mulher e para viver nesse mundão aí que ele estava vivendo. Então, ele queria ficar lá porque ele estava aprisionado no adultério, mas ele estava ainda preso a nós. E eu não percebia isso, sabe? Eu não percebia o quanto que ele estava ligado. Na minha cabeça, eu só conseguia ver o quanto que ele estava aprisionado lá, o quanto que ele não se importava com a gente. Mas eu ali já tinha uma aproximação dele, ele já estava mais aberto, ele já entrava em casa, ele já estava meio que olhando de uma forma diferente, ele já ficava mais tempo comigo no telefone. Ali naquele período eu lembro que a gente ficou uma vez conversando de 11 horas da manhã até 5:30 da tarde. Mas não tinha sinal de volta, eu também estava muito fechada para ele, parecia assim que eu estava com muita raiva, ainda muito magoada, decepcionada. Agora assim, depois que passa tudo, depois que a gente começa a juntar as peças do quebra-cabeça, né, eu consigo entender que realmente é como a missionária diz, é uma batalha vencida por Deus, uma batalha vencida por Satanás, e realmente é uma guerra. Porque nesse tempo em que ele estava se aproximando, ao mesmo tempo ele ficou doente. E a amante foi cuidar dele. Então eu olhava assim, eu dizia, mas Deus, o meu esposo doente, quem está cuidando dele é a amante, né? Enquanto eu estou aqui, longe. Só que a gente não entende como é que Deus trabalha. Mas o mesmo motivo por qual eu sofri, que foi o fato dela ter cuidado dele e tudo, a gente pensa que está muito próxima, na verdade também foi um trabalhar de Deus. Deus usou disso e ela foi demitida. Ela foi demitida porque faltou no trabalho. Olha só, aquela mulher estava sendo penalizada. Agora era o meu marido desempregado e ela também desempregada. E eles viajam para o interior, meu esposo todo interessado para morar no interior, então eles viajam para lá. E lá acontece uma briga, há um desentendimento entre essa mulher e a tia do meu esposo, que foi uma confusão, que eles voltaram de lá decidido que não ficariam mais juntos. E quando meu esposo chegou, foi uma possibilidade assim aberta para ele voltar para minha casa, porque eu também já ia viajar, porque era próximo do carnaval, eu ia passar o carnaval com a minha filha na casa da minha mãe. Então ele ficou para cuidar, né? Ele entrou na nossa casa com a desculpa para ficar lá, para cuidar do nosso cachorrinho enquanto eu viajava com a nossa filha. E foi bem no tempo, Deus faz tudo com muita perfeição, foi bem no tempo que ele também já estava se separando da mulher, então ele saiu do apartamento e deixou ela lá. E aí foi bem no tempo que ela tinha uma cirurgia marcada e ela ficou lá, na acamada de cirurgia, o meu esposo na nossa casa. E ele teve esse tempo para repensar sobre tudo, né? O medo de ficar sem a nossa filha. E eu viajei e quando eu voltei, eu fiquei sabendo que ela tinha conseguido colocar uma certa culpa sobre a mente dele, assim, sabe? Porque eu tô de cirurgia, você me abandona aqui, como é que você faz isso comigo? E aí eu fiquei sabendo que ele também foi lá fazer umas compras para ela. Eu até tentei explicar para ele, mas parece assim que eles estão tão cegos, o adultério cega tanto o homem que quando ele vai sair de dentro de casa, ele não tem pena. Ele deixou a minha casa, a nossa casa, sem comida, a minha despensa estava completamente vazia. Foi o meu pai que mandou dinheiro para a gente comprar comidas, mas quando é amante, Satanás que aprisiona a mente deles, coloca uma culpa, um peso, que eles não conseguem abandonar a amante tão fácil quanto que ele abandona a esposa. Então ele estava se sentindo culpado porque deixou ela no meio de uma cirurgia, porque ela ficou imóvel, deitado numa cama, que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, que ele se sentiu na obrigação de comprar as comidas e tudo, né? E ali, naquele período, quando eu volto, ele volta para ela. Ele volta para a casa dela. E tem um dia que eu ligo para ele
E nessa ligação quem atende é ela não gosta e acaba aqui expulsando ele de dentro de casa. E ali eu vi que era o fim deles, então a gente começa a se aproximar e foi bem no mês de maio que a gente teve o nosso primeiro toque e a gente voltou, né, como marido e mulher. Foi quando ele disse, olha, eu vou na frente com a nossa filha, você fica, pede demissão, vende a casa e enquanto isso eu vou com a nossa filha na frente, eu vou procurar uma casa, a gente compra e nós vamos refazer a nossa vida. E foi quando ele começou a contar todo o inferno que ele viveu ao lado daquela mulher. E eu fiquei. Então eu entreguei para Deus. Senhor, se for da tua vontade, se essa casa for realmente para ser vendida, né, se é projeto do Senhor, então o Senhor vai preparar uma casa para a gente comprar no interior de São Paulo e o Senhor vai preparar um comprador aqui ou uma pessoa para alugar. E foi muito rápido, até a minha demissão, que não seria uma coisa muito fácil, porque o médico responsável pelo setor onde eu trabalhava era um médico que não tinha muito acesso, né, a se fazer ali um acordo, mas ele fez assim para mim de uma forma que eu fiquei assim, é Deus no negócio. Eu também consegui vender a casa muito rápido e quando menos esperei, eu já estava chegando no interior de São Paulo, tudo certo para me encontrar com meu marido e com a minha filha, para a gente recomeçar a nossa vida. Ali eu vi, né, eu senti o cheirinho da restauração, o meu coração se aqueceu, porque para mim Deus estava no negócio. E na emoção de tudo que eu estava vivendo, eu comecei a colocar a carroça diante dos bois. Foi quando eu cheguei no cartório, eu percebi isso. Nós fomos lá para oficializar a compra, né, da casa e tudo. E a moça do cartório perguntou, qual o estado civil de vocês? E aí a ficha caiu, que eu era solteira, né? Eu não podia dizer nada além disso, apesar de viver como uma mulher casada. Então aquilo pesou para mim. Só que Deus me surpreendeu quando ele disse por pouco tempo. Logo a gente vai oficializar a nossa aliança, né? O nosso matrimônio. E eu fiquei tão feliz, eu via Deus no negócio. E voltamos para casa e o tabelião lá do cartório, a moça, todo mundo, né, se prontificou até fazer de graça o nosso casamento. Então, assim, foi um momento mesmo preparado por Deus. Mas quando nós voltamos para casa, eu até cheguei meio que tocar nesse assunto, não tinha testemunhas e tal, a data, ele começou a esfriar. Foi depois dessa data que meu esposo começou a mudar, quando eu comecei a perguntar sobre o nosso casamento. E ele começou a esfriar. E agora aquilo que parecia uma restauração se transformou em um verdadeiro inferno. E nesses dias que eu estava contando para a missionária tudo o que aconteceu, ela me falou assim, como eu queria ter estado contigo nesse processo, porque eu jamais teria deixado você sair de Belo Horizonte sem casar. Porque o momento certo para você aproveitar a pessoa que não tem ainda aliança, se ela quer oficializar essa aliança, se ela tem certeza de todos os sinais que Deus já deu, ela tem que aproveitar o momento em que o homem está querendo, o homem está chegando, arrependido, sabe aquele momento? E teve esse momento. O meu esposo, ele falava para os parentes dele, ele não tinha como se aproximar de mim, então ele falava, eu não deveria ter colocado uma pessoa, a pessoa certa para mim é minha esposa, minha filha, eu quero ficar com elas. Houve esse momento dele se aproximar, dele convidar, dele dizer que queria voltar, né? Que a gente ia refazer a nossa vida lá no interior de São Paulo, aqui no interior de São Paulo. Então, assim, houve esse momento de intensidade e eu deveria ter aproveitado esse momento. Eu deveria ter fechado essa brecha, porque a fornicação é a brecha, é uma porta para Satanás entrar. E eu não me preocupei. Nós estamos ali vivendo a emoção da restauração, aquele homem do lado, a intensidade, o amor, matando a saudade. A gente até meio que deixa assim Deus de lado, sabe? A gente diminui as orações, a gente fica tudo a mil assim, sabe? Então é bom ter por perto uma pessoa que está enxergando por fora, que consegue nos dar um alerta. E eu não queria ocupar a missionária, eu dizia, não, ela já está cuidando de tanta gente, então eu vivi esse processo sozinha.
Eu vendi a casa, eu estava ali, não tinha ninguém orando comigo, eu estava sozinha. Então eu fiquei na fornicação novamente. E aí esfriei, abri a legalidade para Satanás e quando menos esperei, todas aquelas palavras que meu esposo tinha dito, ele começou a dizer o contrário. Ele começou a dizer que jamais daria certo comigo. Ele começou a dizer que ele se sentia culpado por ter abandonado aquela mulher, que ele só conseguia ser feliz com ela, que ela deveria estar ali com ele no interior de São Paulo, que não era eu a pessoa para fazer ele feliz. E ele começou a sentir pena. Ele sentia pena e eu não sabia mais o que fazer. Veio o remorso por ele ter abandonado aquela mulher, uma perturbação na mente dele. Ele começou a se perturbar. Ele começou a dizer que não podia ser feliz comigo, que casamento era uma besteira. E a gente precisa ter muita sabedoria, nós precisamos pedir muita sabedoria a Deus e discernimento, porque tudo que eu falei agora ele estava usando contra mim. Não adianta. A busca pela restauração do casamento, como a missionária diz, é Mateus 6:6. O que você fala para o teu esposo, depois ele pode usar contra você. No momento em que Satanás o oprime, ele pode usar contra você. Então tudo aquilo que eu falei, que casamento era um só, ele disse que isso era besteira, que casamento era ser feliz, que a pessoa certa para ele era ela. E eu olhei uns e-mails e eu encontrei um e-mail dela falando com ele sobre aquela questão que ela amaldiçoou e tudo. Ele meio que fazendo as pazes com ela também tentando refazer, né, o angu com ele, e tudo agora estava ao contrário. Tudo que ele tinha me falado lá atrás, agora ele falava desfazendo o que ele tinha dito. Ele se sentia muito culpado por ela ter perdido o emprego. O meu marido tinha mudado novamente o comportamento. Ele ficou tão perturbado que ele não para de falar palavrões. Diz que não vai casar, que nunca vai ser feliz comigo. Então, assim, ele machuca mesmo em palavra. Ele fala tudo isso, mas tem uma coisa que eu vejo que é o mover de Deus. Ele não vai embora. Ele não consegue nos abandonar. Ele está dentro de casa, ele dorme na mesma cama. Mesmo sem tocar, mesmo sem falar comigo, sem se importar, mesmo no desprezo total, sem beijar, sem nada. Se eu estiver no quarto, ele vai para a sala. Se eu estiver no sofá, no quarto, ele não me chama para ir para a sala, não me chama para ir para o quarto. É assim. Às vezes, ele dorme até sujo, com as roupas sujas. Dorme sem tomar banho. Eu creio que é meio que colocando uma desculpa para mim nem tocar nele. E quando ele se tranca no banheiro, ouvindo umas músicas que são músicas da época dela que eu sei, ele se tranca no banheiro e começa a chorar e fica lá por horas. Eu entro, lógico, em batalha espiritual, fico orando, pedindo a Deus para visitar a mente dele. E não tem sido fácil esse deserto em casa. Por isso que eu reafirmo para você. Deixa o seu esposo viver o processo que ele tem que viver lá fora. Deixa ele voltar transformado, arrependido, lapidado e principalmente no altar do Senhor. Nós passamos o dia todo juntos porque nós trabalhamos. Então é aquela briga, é aquele desentendimento. Ele não quer fazer dar certo. Por quê? Porque ele não conhece a Deus, ele não sabe a importância do casamento. Então eu continuo cuidando, continuo servindo, mas só eu que estou fazendo a minha parte. Ele não quer saber. Ele fica lá no mundo dele, na tristeza dele, na opressão dele, e eu não consigo ver ele se transformando, e eu estou orando, eu estou buscando, eu não consigo ver a transformação. Mas o bom de tudo, que eu tenho hoje uma experiência, que mesmo que eu não veja o que Deus está fazendo na vida do meu marido, hoje eu sei que Ele está fazendo. Eu aprendi essa lição. Eu sei que eu não estou vendo nenhuma mudança, mas eu sei que o nosso Deus está fazendo. E eu sei que Ele vai concluir a boa obra que Ele começou.
o meu esposo vai ser transformado, vai ser restaurado e ele vai ter um encontro com o Senhor. Eu creio, eu declaro em nome do Senhor Jesus. A parte mais difícil de ter acelerado o processo de Deus na vida do meu esposo é porque ele voltou sem conhecer a Deus, ele voltou sem ter tido o encontro dele. Ele até ficou um pouquinho doente, perdeu um trabalho, mas ali era o início do processo dele. Assim como eu tive o início do meu deserto, ali era só o início. Então eu passei pelas minhas fases de sofrimento e fui crescendo no mundo espiritual, mas ele não. Então é como a palavra do Senhor diz, o Senhor não faz remendo de roupa velha com tecido novo, nem pega tecido novo para remendar roupa velha, porque senão a ruptura ainda é maior. E foi o que aconteceu. Hoje eu e meu esposo nós estamos vivendo uma ruptura ainda maior. Mas o nosso Deus está fazendo, e eu creio que eu estou cumprindo esse voto de alertar vocês. Deixa o processo acontecer na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, assim como o processo aconteceu na tua vida. Não aceite de imediato, de qualquer jeito, como se você não tivesse valor nenhum para Deus. Espera no Senhor, conversa, tem o momento da aproximação, tem o momento da conversa, expõe o que mudou em você também. O seu esposo vai expor todo o pecado e você vai precisar perdoar, mas você precisa expor a nova mulher, o novo homem que nasceu, a pessoa que nasceu em Cristo Jesus, e com jeitinho dá para você falar, com jeitinho dá para você falar das necessidades de oficializar um casamento, porque Satanás usa a boca dele para desfazer da minha fé, da minha esperança em Deus. E eu sei que Satanás também quer mexer com a fé da minha filha. A minha filha, nesses últimos dias, ela até tem falado, se Deus existe, porque Deus está permitindo a gente passar por isso novamente. E a vontade que eu tenho é de dizer, filha, eu fui a culpada. Eu acelerei o passo. Eu não deixei o seu pai sofrer o tanto que ele tinha que sofrer lá fora. Quando começou o sofrimento dele com a amante, eu resgatei ele de lá. Eu tinha que ter deixado ele lá, sofrer com a amante o que tinha que sofrer, pagar os dois o que tinha que pagar. Mas eu fui lá, eu meio que aceitei de qualquer jeito. E nós não podemos aceitar de qualquer jeito. Nós temos que tomar muito cuidado, porque é como a missionária diz, a restauração de casamento não é uma brincadeira. A restauração de casamento é coisa séria. É algo que nós precisamos levar para o altar do Senhor. A gente não pode levar a restauração de casamento de qualquer jeito. É sobre voltar e permanecer, querendo ser um do outro. Por isso que os dois precisam estar transformados. Então ora para Deus pegar o seu esposo e transformar. Não tenha pressa. Deixa ele viver o que ele tem que viver. Deixa a amante mostrar as garras dela, deixa que até a amante vai viver o processo dela também. Descansa no Senhor, ocupa a tua mente, faça a obra do Senhor, se entrega para os seus filhos, se entrega na obra, vai ocupando a tua mente, se entrega no teu profissionalismo, descansa, viaja, realiza os seus sonhos, compra o que você precisa comprar, cresça profissionalmente. Vai buscando se ocupar enquanto você luta pela restauração do casamento, enquanto o seu esposo passa pelo processo dele. Porque se ele passar pelo processo, se você passa por um processo, quando vocês dois voltam, aí sim, vocês vão conseguir voltar e permanecer junto. Porque a volta é muito fácil. Agora, permanecer felizes os dois juntos é a parte mais difícil. O meu marido voltou, mas não permaneceu feliz. Hoje ele está dizendo para mim, hoje ele demonstra para a nossa filha que não está bem. A gente hoje vive um pé de guerra dentro de casa, mas eu creio, eu declaro, que após eu cumprir esse voto de alertar você, o mundo espiritual vai dar um giro, porque eu estou reconhecendo que eu errei, eu estou reconhecendo que eu coloquei a minha necessidade, além da necessidade de Deus de alcançar o meu esposo. Deus queria alcançar o meu esposo e eu a atrapalhei. Então hoje eu reconheço que eu atrapalhei o processo do meu esposo. Como eu reconheço, eu me arrependo. Como eu me arrependo, eu confesso diante de vocês, de Deus e do inimigo, que ele não pode mais me acusar, porque agora eu estou esperando em Deus.
Agora as minhas orações são dobradas para o convertimento do meu esposo. Agora as minhas orações são dobradas para o Senhor pegar aquela amante e levar para um lugar onde o vento não faça a curva de volta dela para a vida do meu marido. Agora eu sei o que é orar por libertação. Agora eu sei o que é me posicionar. Agora eu sei o que é valorizar os princípios do Senhor. Agora eu sei que no primeiro momento em que meu esposo começar, oh, aleluia, a querer voltar, dar sinais que está voltando, eu vou explicar para ele com todo o amor e o carinho que eu tenho pelos princípios do Senhor, o quanto que o nosso, oh, aleluia, o nosso casamento precisa ser blindado pelo nosso Deus. E eu vou ser a pessoa que vai apresentar Cristo para o meu esposo. Eu não aceito menos do que isso. E é por isso que hoje eu estou aqui para te alertar. Hoje eu estou aqui para te alertar, meu irmão. Hoje eu estou aqui para te alertar que você precisa apresentar Cristo para o seu esposo através das suas atitudes. Eu lembro que lá atrás, nos poucos contatos que eu tinha com meu esposo, eu sempre o acusava. Você nos abandonou, você nos abandonou. Então, quando o Espírito Santo começou a tocar no meu esposo, a primeira coisa que veio na mente dele foi a culpa e a dor. Então, ele se desesperou, voltou para nós por causa da nossa filha, por causa da culpa. Não foi porque o amor, não foi por causa dos princípios do Senhor, não foi por minha causa, foi pela culpa que ele tinha na consciência. E para um homem ficar em casa, em família, tem que haver todos os pilares: o amor pela esposa, o desejo, o amor pelos princípios do Senhor, o amor pela igreja, o amor por Cristo, o amor pela família, o amor pela vida dele e o amor pelo sentimento das outras pessoas. Porque na hora, igreja, na hora que Deus dá uma ordem, não tem homem que fique no adultério. Quando o Espírito Santo já começou a tocar, ele já quis voltar. E na hora que ele quis voltar, eu deveria ter deixado Deus ministrar no coração dele. Mas a minha pressa, a minha alegria, a vontade também de estar ali em família, era tanta vontade, era 11 meses de saudade. Então eu me apressei. Mas hoje nós estamos vivendo o processo dentro de casa. Não vou desistir da minha família. Continuo posicionada, continuo orando, mas agora com novas experiências. Amém? Então esse é o meu relato. Eu espero que te ajude nesse processo, que você tenha entendido que há um preço quando você apressa o processo que Deus está fazendo na sua vida e na vida do seu esposo e na vida da amante. A amante, ela sofreu tudo que ela tinha que sofrer. E ela vai sofrer, ela vai colher o que ela tem para colher. Eu não preciso nem me preocupar com relação a isso. É ela com Deus. Agora o meu esposo hoje está dentro de casa. E eu só quero que Deus me dê uma oportunidade de apresentar Cristo para ele e de reconquistar a minha família. Amém? Fiquem todos com o Senhor Jesus e em breve eu volto aqui para contar o meu testemunho, para dizer que meu esposo teve um encontro com o Senhor e que a minha casa dessa vez foi restaurada em Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Eu sou a missionária Ivanilda Costa e eu acabei de ler para você o relato da nossa irmã aqui do ministério. Eu não vou citar o nome dela nem dele, porque eles estão no processo. E se esse testemunho cai nas mãos erradas, essa amante pode ver que esse homem está sofrendo e ela pode começar a procurar. Então eu prefiro guardar esse processo para eles lá estarem vivendo nos pés do Senhor Jesus. E enquanto eu estava lendo o testemunho aqui para vocês, eu já recebi uma mensagem dela dizendo: missionária, aconteceu alguma coisa diferente hoje. Meu esposo acordou assim, e ela começou a relatar que ele já está se quebrantando novamente, que amanheceu abraçando, beijando, que não deixou ela sair do quarto, que amanheceu já convidando para ela descer para a piscina, e eles saíram. Hoje é domingo, eles estão lá curtindo um dia em família com a filha. Olha o mover que Deus faz quando você começa a reconhecer o que você fez e o que você deixou de fazer. O mundo espiritual, igreja, ele age em cima da ação.
Então lembre-se, nós precisamos ter um espírito de discernimento, nós precisamos ter um espírito de sabedoria, nós precisamos estar online com o Pai 24 horas, para Ele nos dar uma voz de comando, dizendo o que a gente precisa fazer. O erro da nossa amada irmã foi ter passado por esse processo sozinha, mesmo que eu não tenha muito tempo para vocês. Mas saibam o momento em que vocês precisam viver em Cristo, o momento que vocês precisam de uma segunda opinião. A gente precisa ter esse amadurecimento. Quando ela disse, missionária, eu estou desistindo, eu não vou orar mais, eu não vou mais buscar, e ela se retraiu, eu respeito o espaço das pessoas. Eu não quero ninguém aqui fazendo lavagem cerebral em ninguém. A busca pela restauração tem que ser uma decisão pessoal da pessoa, tem que ser uma decisão por amor, assim como Cristo fez. Cristo, ele morreu na cruz por nós sem cobrança. Ele se doou sem cobrança, ele passou a vergonha sem cobrança, ele foi cuspido na cara sem cobrança, ele usou uma coroa de espinhos sem cobrança. Então, se for para você lutar por restauração de casamento cobrando, porque eu tô 2 anos esperando, 3 anos esperando, não, tem que ser algo assim que você decidiu, porque você não tem outro caminho para ir, porque você não quer ir para outros braços. Quando é dessa forma, como é leve, aí sim você vai poder se doar. Porque buscar por restauração de casamento é isso. Agora, se você fica toda hora cobrando, toda hora medindo o tempo, não faz sentido. Então, quando vocês estiverem passando por momentos assim, basta colocar uma frase, que chame a atenção. Missionário, meu esposo está voltando para casa, eu não sei como me comportar. Meu esposo está voltando para casa, eu não sei como falar para ele que eu tenho que casar no civil antes. Missionário, eu estou quase voltando para fornicação com meu marido. Então, assim, tem palavras-chave que vão chamar a minha atenção no meio aí de 3.000, 4.000 mensagens que chegam nesse WhatsApp. Amém? Mas não vivam esse processo sem ter uma ajuda de alguém que consegue ver além do que você está vivendo. Porque o que você está vivendo é cheio das suas emoções. E quem está de fora consegue ver sem as emoções. A Bíblia fala que feliz daquele que tem um bom conselho. É o mesmo que tem encontrado um bom tesouro. Então o conselho é muito necessário nessas horas. Amém? Então eu espero, em nome do Senhor Jesus, que logo, logo a nossa amada irmã em Cristo Jesus, ela volte aqui e possa contar esse testemunho por completo, porque eu creio e eu declaro que o marido dela vai ser liberto e vai para o altar do Senhor, e essa família vai adorar o nosso Deus em verdade. Amém? Então até o nosso próximo relato, até o nosso próximo testemunho e tudo que nós postamos por aqui. Eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito. Eu quero que você acione o sininho para você receber as notificações. Se você ainda não deixou o like, deixe agora. E se você conhece alguém lá do outro lado, que vive dizendo a famosa frase, eu não suporto mais, eu vou desistir, eu não suporto mais, eu vou desistir, essa pessoa precisa ouvir esse testemunho para entender que ela pode estar apressando o processo, atrapalhando o processo do nosso Deus. Então deixa o seu like e compartilha, porque eu sei que vai ajudar. Eu vou pedir também para você me procurar lá no Instagram, a Promessa Oficial, é bênção de Deus. Por lá ou por aqui, todos os dias nós estaremos juntos na presença do Senhor. Amém?